Olá, pessoal, tudo bem? Este aqui é mais um Brasil de Fato Paraná entrevista. Estamos retomando essa importante ferramenta para escutar importantes vozes aqui da nossa sociedade. Sou Pedro Carrano, faço parte da redação do Brasil de Fato Paraná e hoje estamos aqui com o Walid Rabah. Ele é presidente da Federação Árabe Palestina no Brasil, a FEPAL, e tem sido aí um dos porta-vozes da questão palestina e um dos analistas do que está acontecendo aí na guerra entre o Estado de Israel contra o povo palestino e suas organizações. Olá, Walid, obrigado aqui pelo espaço, por estar aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a possibilidade de estar com vocês. Você citou essa questão de sermos porta-vozes, né? Mas você não é porta-voz de nada se você não tem os meios que te abrem essas portas. E nessa quadra histórica da questão palestina, e eu quero reafirmar isso não só como agradecimento, como se estivesse num evento, mas porque esse é um ponto de afirmação fundamental. Sem os veículos de comunicação não hegemônicos e até mesmo anti-hegemônicos, e sem, eu diria, o acerto que a FEPAL inaugurou no sábado 7, de dizer que se tratava de propaganda de guerra, e nós termos enfrentado, nós todos, né, enfrentado a propaganda de guerra dos grandes veículos de comunicação, possivelmente nem mesmo essa entrevista estaria acontecendo, por uma razão bem simples. A propaganda de guerra ela é muito mal compreendida de como ela funciona. Ela tem vários papéis, claro, aqueles que são clássicos, quando você vai estudar comunicação ou, eventualmente, alguma coisa ligada à guerra, entender a propaganda de guerra. Ela vai demonizar o outro lado, ela vai transmitir meias-verdades, ela vai transmitir mentira, ela vai justificar as ações de uma dada força bélica. Tudo isso faz parte da propaganda de guerra, bem como, claro, cooptar a demografia do próprio país, enganar a opinião pública do próprio país, criar uma confusão do outro lado da opinião pública. Tudo isso, a propaganda de guerra está sempre em vigor. Mas ela tem aspectos modernos e que a gente poderia remontá-los a dois momentos importantes, e este é o terceiro. O primeiro momento, uma situação de hiperpotência querendo determinar tudo no mundo e ser xerife do mundo. Então, ali se inaugura um determinado tipo de propaganda de guerra que coincide com, vamos chamar, dizer que o Iraque tinha armas de destruição em massa, e começa tudo com o fim da guerra Irã-Iraque e o início daquele erro histórico do Saddam Hussein de ingressar no Kuwait. Então, ali, a partir da situação Iraque-Kuwait, os Estados Unidos inauguram a sua narrativa de perseguir estados bandidos, que eles chamam de estados bandidos, e começa ali. Então, esse é um momento dessa nova propaganda de guerra. O segundo momento é Iraque, de novo, quando um responsável estadunidense, o Colin Powell, no caso, foi lá, apresentou um desenho que você não apresenta nem no primário de uma escola municipal do interior do país, o Colin Powell, na ONU, e aquilo serviu de verdade para atacar o Iraque. Isso já foi em 2003. Ali começa o discurso, já vinha desde antes, e aqui vem uma fotinho. E o Colin Powell assume que ali havia armas de destruição em massa. Sem resolução da ONU para tanto, atacar o Iraque. Ali nasce a CNN e nasce o segundo momento da propaganda de guerra, em que ela é pela primeira vez televisionada. Então, este é um momento supremo da propaganda de guerra. O Supremo 2.0 é este que nós vivemos agora, em que os grandes veículos de comunicação, no dia 7, nos primeiros minutos do dia 7, assumem toda a narrativa israelense / estadunidense, sem uma única pontuação a respeito, e, diferentemente de qualquer outro momento, demonizaram toda uma demografia a Palestina para ser eliminada. Então, este foi um ponto fundamental e, portanto, haverá um mundo necessariamente, especialmente se for compreendido esse momento histórico, pós-Palestina-Gaza, 7 de outubro, essa data vai ter que ficar gravada na memória,
como um importante momento histórico. É como você falar o mundo que surge após a Primeira Guerra do Ópio, o mundo que surge após Pearl Harbor, o mundo que surge após qualquer coisa, após a queda do Muro de Berlim, que seja também para os... Né? E nesse momento nós estamos diante disso. Então, enfrentar a propaganda de guerra e ter obtido um sucesso nesse enfrentamento é que nos traz aqui nesse diálogo. Portanto, isso é fundamental. Eu queria destacar isso para abrir essa nossa conversa. Com certeza, vamos voltar nesse ponto. Fred, também nosso editor aqui do Brasil de Fato Paraná, dá uma saudação, para daí também a gente trazer as questões que a gente preparou aqui para o Walid. Tudo bem aí, Fred? Boa tarde, Walid, boa tarde, Pedro, boa tarde quem nos assiste. Walid, vamos lá. O papel do Brasil de Fato é mesmo ser uma dessas portas de ser contra-hegemônico, né? E também deixando claro que nós estamos abertos a ouvir israelenses progressistas, né? Óbvio que não vamos dar espaço para quem for a favor de extermínio, óbvio que não, mas israelenses progressistas que queiram conversar, que queiram dialogar, também tem esse espaço aberto. Você falou da guerra comunicacional e eu queria começar por aí, a primeira pergunta. Me parece que uma das formas de fazer isso é transformar a guerra entre Israel e o Hamas. Não é uma guerra entre Israel e o povo palestino, não é uma guerra entre Israel e o seu governo, o governo da Palestina. É uma guerra entre o Israel e o grupo terrorista Hamas, né? Chega até a parecer que foi combinado, né, entre o Hamas e o Netanyahu, né? Porque parece que serve aos objetivos dos dois, no caso, esse conflito, né? Só não serve à população palestina. Logo no próprio sábado 7, e aliás, até a questão é muito apropriada, porque eu havia justamente esquecido desse ponto central. A Palestina não pode existir nessa narrativa pró-israelense e pró-estadunidense. Então, qual é a melhor maneira de você desaparecer a Palestina? Você cita qualquer ator. E esse ator necessariamente tem que ser vilanizado. Até porque, de certo modo, a agenda palestina, ela tem certa relevância no mundo atualmente. Malgrado a manipulação dos grandes veículos de comunicação e tudo que a gente sabe daquilo que é hegemônico no mundo ainda autoproclamado ocidental, ou estadunidense comandando isso tudo, a agenda palestina tem certa relevância. E contraditar Palestina e Israel colocaria muito mais facilmente Israel no flanco, até porque está mais visível do que em outros momentos essa questão. Então, inventar um ator que necessariamente seja criminalizável é fundamental. Isso nos dá a ideia, ou a suspeita, de que está difícil criminalizar os palestinos, como em outros momentos já foi. Então, criminalizar um grupo é possível. Acontece que tem uma falha aí, que aconteceu no curso desses 30 dias de morticínio. Os apoiadores de Israel não têm freios. São a pior e mais degenerada parcela da demografia mundial. E foram para as redes sociais e começaram a desumanizar os palestinos. Inclusive uma parcela dos comentaristas dos grandes veículos de comunicação, que eu nem sei para que servem esses comentaristas, né? Porque se você, de vez em quando, convida um comentarista especialista em alguma área para comentar alguma coisa no veículo de comunicação, tudo bem. Agora, você ter pseudocomentaristas contratados para todo dia, parece crônica esportiva. Crônica esportiva até entendo, que é entretenimento. Então, esses comentaristas, todos eles também perderam a mão e desumanizaram o povo palestino numa escala jamais vista. Começaram a justificar e dizer que toda a faixa de Gaza era associada diretamente a este grupo, ao Hamas. E, novamente, sem falar necessariamente palestinos. Por que é importante também entender Gaza? A própria denominação de Gaza, 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 o tempo todo, é uma forma de não falar Palestina. Razão pela qual nós nos preocupamos há muito tempo. Você não deve falar Gaza, você pode falar o território palestino de Gaza. Até pode, pelas circunstâncias específicas. Quando o Hamas não existia,
A onda era atacar o LP, era atacar o Yasser Arafat, era atacar o Fatah. Na verdade, é a mesma, rigorosamente a mesma, diria, a mesma dinâmica, né? E quando você cria uma propaganda de guerra avassaladora, em que você cria um fato abominável, e ao mesmo tempo você cria um monstro para este fato abominável, o que você faz também? Isso aconteceu no Brasil. Eu não sei se as pessoas concordam com o que eu vou dizer. A invasão do Iraque em 2003, ela foi chamada, porque sempre tem um apelido para essas coisas, né? Um nome bonito, choque e pavor. A propaganda de guerra tem essa função, choque e pavor. E ela não pode ser dirigida para aqueles que já estão consigo. Claro, você vai ter que dar discurso para essas pessoas e não permitir que elas corram para o outro lado. Tem que ficar com você. Mas a propaganda de guerra visa atingir o outro lado. Por isso que uma parcela significativa dos setores democráticos e populares no Brasil, inclusive aqueles que estão nos veículos de comunicação, ficaram paralisados por alguns dias. E continuaram, inclusive, narrando e nos convidando, e nós tínhamos que chamar a atenção a cada início de entrevista, a guerra Israel-Hamas. A guerra Israel-Hamas. Nos parlamentos, nós tivemos dificuldade de arrancar posições civilizadas de pessoas do campo democrático e popular. Os partidos do campo democrático e popular ficaram também paralisados. E no meio acadêmico também, no meio artístico, que, aliás, está até agora um pouco paralisado, no meio artístico, estou falando também dos escritores, no meio da cultura, também ficaram paralisados. Setores muito importantes do campo civilizatório ficaram paralisados. E isso é muito importante detectar para que nós sejamos capazes de decifrar isso, porque nós estamos hoje vivendo um futuro mundo de Blade Runner, uma combinação estranha entre Blade Runner, The Running Man e Fahrenheit, o livro e o filme. Esse é o mundo que nós estamos vendo desenhar, em que a TV vai governar as pessoas, Fahrenheit, em que o mundo de Blade Runner, em que as pessoas são autômatos, um punhado de robôs, mais ou menos, Robocop 1 ou 2 também, mais ou menos, desenha isso um pouco, e nós estamos diante de uma coisa sinistra, que The Running Man, que não é um filme muito levado a sério, porque o Schwarzenegger era o ator principal, em que a grande luta é para tomar o satélite, lembram? E que, mais do que isso, os revolucionários lutavam a partir de túneis. Muito curioso isso, muito simbólico, porque também Gaza tem toda uma conversa de túneis, né? Uhum. Eu acho que esse é um desafio fundamental nosso. Ainda na comunicação, um pouco esse tema que a gente está abordando, né, da comunicação de guerra, para muita gente, Walid, a impressão passada pelos meios de comunicação é como se tudo tivesse sido fundado no 7 de outubro, com a ação do Hamas, quando a gente tem um contexto tanto histórico, como até mesmo dessas últimas 2 décadas que você traz aqui a partir também do exemplo do Iraque. Eu queria, para quem está assistindo a gente, eu queria que você resumisse qual era a situação na Palestina, seja na Cisjordânia, seja no território palestino de Gaza, qual era a situação real do povo palestino antes da ação do dia 7 de outubro, se a gente pegar os últimos 15 anos? O que você poderia descrever? Que situação que essa população está vivendo? De um modo bem resumido, mas bem resumido mesmo, para eu poder falar um pouquinho mais de 15. Desde 1896, quando Theodor Herzl escreve O Estado Judeu, que é uma espécie de Mein Kampf sionista, ele já prescreveu ali que a substituição da população originária deveria acontecer para, no seu lugar, ser estabelecido um Estado nacional, que seria um novo Estado-nação, o primeiro da história a nascer do deslocamento massivo de uma população não originária, em lugar da população originária. Então, isso foi desenhado ali e foi definido de novo em 1897, no primeiro Congresso Sionista em Basileia, Suíça, 1897. Depois disso, veio a Declaração Balfour, de 1917. Ela tem um tripé. Ela não cita o povo palestino uma só vez. Ela promete para os euro-judeus, bom deixar bem claro isso, uma terra que não é sua, que é a Palestina, para ser um lar nacional judeu. Tira o lar, que é uma palavra besta, e coloca Estado. É isso que estava prometido. E ela também tem um terceiro pé, que parece uma concessão generosa da generosidade britânica.
A população originária não judaica não terá afetado os seus direitos civis e religiosos. Aí nasce o apartheid. Ali nasceu o apartheid. Depois disso tudo, começa a implementação do projeto colonial, capitaneado pelos britânicos, que obtém obtém um mandato, que é aprovado em 1922, o Mandato da Palestina, que tem 28 artigos, nenhum deles cita o povo palestino. Os 11 primeiros desenham como a limpeza étnica vai acontecer, como que a colonização por assentamento vai acontecer. Inclusive, num dos artigos, incorpora a organização sionista mundial ao mandato britânico, para ela governar junto à Palestina já, veja só. E dali em diante, o processo é todo de limpeza étnica. De dezembro de 47 a 51, acontece a grande limpeza étnica, em que ninguém, mais ou menos, presta atenção nos números. Em 78% do território da Palestina tomada naquele momento, 88% da população palestina foi limpada etnicamente. Essa é a maior limpeza étnica da história humana, o maior deslocamento forçado de uma população para ser substituída, inclusive, neste caso, da história humana. De lá para cá, o projeto é exatamente esse, é de substituição populacional. Então, o cerco a Gaza, a colonização sucessiva, de Oslo para cá, quando é assinado o Oslo, havia aproximadamente 170 mil colonos na Cisjordânia. Hoje eles se aproximam de 800 mil. Ou seja, Oslo foi jogado no lixo pelos israelenses também. E Gaza vive cercada desde 2005, mais hermeticamente desde 2007. O que visa isso? Visa impedir que essa população tenha uma vida humana plausível, ou seja, colapsar a sociedade, tornar insustentável a vida em Gaza, para que esta população se retire, saia dali, comece a emigrar, etc. Só que isso, malgrado todo esse bloqueio, não aconteceu até o presente momento. Malgrado, inclusive, este é o 6º morticínio em larga escala contra a população palestina em Gaza. Como vocês leram, muita gente leu, claro, também, a ONU emitiu um relatório, há mais ou menos uns 4 meses atrás, relatando que Gaza é uma prisão a céu aberto. Mas não é só isso. Nós afirmamos, e algumas pessoas concordam, inclusive, que a vida que a população de Gaza leva é, no mínimo, análoga ao dos campos de concentração. E os campos de concentração têm 3 características básicas. Primeiro, que eles são um campo de aprisionamento de uma dada demografia pelo que ela é. Não é um campo de prisioneiros normal, em que eu prendo todas as pessoas que cometeram alguma coisa errada, X, A, B e C, como se fosse uma prisão das que temos no Brasil. O campo de concentração, ele reúne um dado grupo humano por uma característica que o torna criminoso. Então, os judeus, por serem judeus, ou os ciganos por serem ciganos, ou os comunistas por serem comunistas durante a Segunda Guerra Mundial, e outros grupos também, pessoas com deficiências, etc. Neste momento, o critério para reunir os palestinos num campo de concentração chamado Gaza é serem palestinos. Então, esta é a primeira característica. A segunda característica é que esta população trabalha forçadamente para o dono deste campo de concentração. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, trabalhavam na indústria bélica, alemã, etc. E os palestinos fazem a mesma coisa. Eles saem da prisão ou do campo de concentração Gaza, Israel abre o portão de Erez, eles vão até lá, trabalham e necessariamente têm que voltar, e o portão é fechado novamente. E é também, claro, um campo de extermínio, porque os campos de concentração, no intervalo do aprisionamento e quando o trabalho forçado, você não vai ser mais usado, era exterminada essa população. Também é um campo de extermínio, está mais do que demonstrado que isso, com 3 características que nunca existiram em nenhum campo de concentração. Portanto, é inédito para a Palestina. Primeiro, que ele é o mais longevo da história. Segundo, que é o único campo de concentração em que a população se reproduz dentro dele para cumprir objetivos de médio e longo prazo, para o dono do campo de concentração, que é Israel. O enclave colonial chamado Israel. E o terceiro é que, além de ser um campo de extermínio, portanto, ele é análogo ao nazista, ele é um campo de testes da indústria bélica israelense e potencialmente estadunidense, já que 80% de tudo que Israel usa é estadunidense. Portanto, os Estados Unidos também têm a Palestina, especialmente a faixa de Gaza, como um campo de testes para sistemas, munições e armas. E outros equipamentos de segurança, de um modo geral, ligados à indústria bélica.
Então, esta é uma realidade inescapável e todo o resto está ligado a isso. Então, o assassinato em larga escala, o bloqueio para que essa população não tenha condições de se alimentar adequadamente, não tenha condições de ter saúde adequada, sistematicamente as suas casas destruídas, esse é o sexto em destruição. Não ter água potável, a não ser 10% da população com água com qualidade para a potabilidade humana, segundo a ONU. 60% quase de desempregados, 80% entre os jovens. A pobreza atinge 80%, a miséria, mais ou menos 50% dessa população. Crianças, adolescentes e jovens que nasceram nesses 18 anos nunca saíram da faixa de Gaza. Isso é muito importante destacar, nunca saíram. O maior índice de doenças psiquiátricas e psicológicas em geral entre crianças do mundo está na faixa de Gaza. Eu diria que, além do mais, é importante destacar a quantidade de doenças que têm surgido na faixa de Gaza. Algumas doenças como sarampo, varíola e outras que não existem mais praticamente no mundo, começaram a ressurgir na faixa de Gaza. E o câncer também aumentou a sua incidência e aumentou a mortalidade do câncer. Primeiro, por causa dos efeitos continuados e duradouros dos usos de bombas e, inclusive, o fósforo branco durante esse período de 18 anos. E, claro, a estrutura hospitalar que está dilacerada, as pessoas não comem bem, tudo isso já começou a diminuir a longevidade média da população de Gaza. É a única população no mundo que está diminuindo a longevidade média. Estou dizendo isso tudo para informar o quê? Trata-se de um genocídio programado. Trata-se de um holocausto programado. Trata-se da eliminação programada, planejada, em execução metódica de uma demografia inteira. É diante disso que nós estamos, e esse é o escândalo que eu acho que todos nós deveríamos aceitar o desafio de encarar e superar. Sim. Eu vou partir um pouco daí do que você está falando, mas neste momento me parece que Israel testa algumas hipóteses, né? Que podem parecer absurdas, mas estão meio no tipo que colar colou, né? Primeiro, óbvio que esse absurdo que você sempre bota uma coisa maior para depois chegar onde você quer, que é de um ministro israelense falar em utilizar bomba atômica para exterminar a população, né? Mas pouco antes surgiu um plano de Israel que teria sido vazado por alguém que não se sabe quem ainda, que a terceira hipótese era a remoção de toda a população que hoje vive em Gaza, que ela vá para o Sinai, que ela vá para o Egito, que ela vá para outro lugar, deixando claro o objetivo disso que a gente está conversando aqui agora, que é dominar o território e transformar um território único e exclusivamente judeu. E isso também entra o outro fato, que é aquela tentativa de Israel de deslocar toda uma parte da população, 1 milhão de pessoas que saíssem das suas casas. Caso elas não saíssem, elas seriam bombardeadas, né? Nesse teste que estava vendo, teste de hipóteses, que ponto você acha que nós estamos agora, né? Porque aí também, óbvio, tem a resistência palestina, tem essa coisa. Mas outro dia, conversando numa rede social com uma pessoa que defendia Israel, ela fez uma pergunta que me deixou mais encafifado ainda. Por que o Egito não abre a fronteira e deixa essas pessoas saírem para lá, já que eles gostam tanto deles? Aí me caiu na hora a questão. Então é isso, né? O que vocês querem é que todos saiam do território e vão para outro lugar, né? É esse ponto que estamos hoje? É isso que a gente está vendo? Nós estamos diante de um projeto continuado de limpeza étnica que precisa da supremacia judaica, portanto, demográfica, em toda a Palestina. Voltando ao fiasco que é feito na ONU. Tal qual o Colin Powell apresentou um desenho de criança de 3 anos e disse que ali tinha armas nucleares, ou armas de destruição em massa, no Iraque, o Netanyahu apresentou, há poucas semanas atrás, também na mesma Assembleia Geral das Nações Unidas, um mapa da Palestina sem a Palestina. Esse é o mapa. Bem, ocorre que eles têm uma lei aprovada em 2018, eu até vou abrir ela aqui para dar o título certinho dela, e até se quiserem eu mando também para vocês terem o texto dela. Lei Básica, Israel, o Estado-nação do povo judeu.
No item 1, princípios básicos, essa lei diz o seguinte na letra C do item 1. A realização do direito à autodeterminação, veja a importância, da autodeterminação nacional no Estado de Israel. O que é o Estado de Israel? A Palestina sem a Palestina. É exclusiva do, 300 aspas de cada lado, povo judeu. Consequentemente, só os judeus têm direito à autodeterminação nesse território. Aí, e vamos agora para seguir o raciocínio, vamos ao item 7 dessa lei, que é o assentamento judaico. Diz assim: o Estado vê o desenvolvimento da colonização judaica como um valor nacional e deve agir para incentivar e promover o seu estabelecimento e consolidação. Aí você entende o que está acontecendo na Cisjordânia, os pogroms, esses colonos extremistas que de 170 mil, mais ou menos em Oslo, agora são quase 800 mil, e por que estradas exclusivas, etc. Então, a colonização é fundamental, e é isso que eles estão fazendo na Cisjordânia. Isso está combinado com um dado fatal para o projeto sionista, para o projeto supremacista judaico. Há 2 anos já, em que a demografia da Palestina histórica, esta do mapa sem a Palestina, tem mais não-judeus que judeus. 200 mil a mais. Bom, Israel precisa imediatamente de uma limpeza étnica total? Precisa. Tem condições de fazer? Não necessariamente. O que eles precisam necessariamente? Ter maioria judaica dentro desta geografia. Para dizer, nós somos maioria aqui. A autodeterminação é nossa e é exclusiva nossa porque nós somos maioria. Em qualquer país que você tem maioria, você realiza a autodeterminação. Então, eles precisariam, neste momento, na pior das hipóteses deles, eliminar uns 500 mil palestinos para voltar a ter o que eles acham que seja um equilíbrio demográfico em favor de maioria judaica. Isso pode ser promovido expulsando massivamente essa população de Gaza. Destrói o norte, ocupa o norte, declara aquilo como uma soberania relativa, porque é uma área necessária para a segurança nacional de Israel, porque foi a partir dali que foram atacados, no discurso dele, atacados, como fizeram no Líbano, a partir de 82, quando ocuparam o sul do Líbano, uma faixa de 20 quilômetros a norte, dizendo que ali era uma área de segurança. Então, essa é uma soberania relativa, no mínimo relativa, que os Estados Unidos vão reconhecer. Então, você deslocou toda essa população para o sul, e essa população vai ficar mais concentrada, mais miserabilizada, e vai tender uma parte dela a querer sair ou precisar sair. Com isso, o polígono territorial vai se encontrar com o marítimo, nesta parte da costa. E ali está a reserva gasífera da Palestina, nas costas de Gaza, que tem potencial econômico de entre 500 bilhões de dólares e 900 bilhões de dólares, que obviamente vai ser explorada pelos Estados Unidos em associação com Israel, e os palestinos não terão um tostão disso. E a abertura da fronteira, claro, esse papo furado, é para que isso se dê mais rapidamente, ou seja, sai e não volta. Porque quem controla as saídas e entradas, de fato, é Israel. Essa população não voltará. E quem diz isso? Os sionistas de esquerda, em parte. Humanitariamente. Quem são os sionistas de esquerda? Bem, são os caras que executaram o projeto colonial e de extermínio do povo palestino até 77. Ben-Gurion era socialista. Bom, se ele se dizia e não era, isso é uma outra conversa. A Golda Meir foi treinada na União Soviética e se dizia socialista. Todo o processo de limpeza étnica na Palestina foi realizado exclusivamente pela hegemonia do campo de esquerda israelense e sionista, não pela direita, embora ela estivesse associada, evidentemente. O Likud só chega ao poder em 77, com Menachem Begin, e de lá para cá as coisas prosseguem. Então é isso que está em andamento. Não devemos perceber de outra maneira, além, claro, do projeto global maior, que é de longa duração. E o de longa duração é esse que já dura desde 1896 como ideia, o Mein Kampf sionista, até os dias de hoje. Quero fazer uma intervenção aqui para completar esse cenário que você está passando para a gente. Depois o Fred vai puxar
considerações finais. Aqui também a gente tem, até por ser um órgão ligado aos movimentos populares, né, ali de bastante liberdade também para uma análise crítica. Mas antes de trazer a pergunta para você também, muita coisa que você está trazendo para a gente mostra uma condição precária e subhumana do povo palestino nos últimos anos. E essa intervenção do Netanyahu, que a gente conhece também quando sinaliza um território sem a Palestina. Isso tudo justifica ou coloca como inevitável a intervenção do Hamas como ela se colocou nesse momento? E mais do que isso, além dessa questão, gostaria de perguntar como está a resistência palestina com as outras organizações, como você vê o futuro dessa resistência, na medida em que não há apenas o Hamas, há outras organizações nesse momento resistindo contra os ataques israelenses. Que perspectivas você vê para essa resistência? E se ela era, inevitavelmente, pelas condições, ela ia eclodir da maneira que eclodiu ou não? É um pouco, não sei se me faço entender, mas um pouco esse balanço para a gente pensar também o futuro do que está se desenvolvendo agora, né? Só complementando um pouquinho, também tem essa curiosidade, quais outras forças, além do Hamas, estão atuando nesse momento, né, do lado dos palestinos? A cena palestina passa a ser ter as condicionantes que tem hoje a partir da primeira intifada. A partir da primeira intifada, e não em decorrência do que é a primeira intifada, mas em decorrência da imposição da primeira intifada, e que tem um caldo político anterior, a Irmandade Muçulmana, que sempre foi avessa à ideia de Estados nacionais, porque a ideia dela é de que isso atrapalharia o desejo divino de ter uma grande comunidade dos crentes, ou seja, o Estado-nação é quase que uma apostasia, porque dificultaria isso. A partir da primeira intifada, que é iniciada no campo de refugiados em Gaza, de Jabalia, que tem, aliás, apenas 1,4 km², e que tem uma densidade demográfica de 90 mil habitantes por km², foi atacado 3 vezes, na verdade, com a intenção genocida. Só para vocês terem uma ideia, eu estava, agora não estou em Brasília, mas estava esses dias na Vila Mariana, num lugar ali, e eu peguei o dado da Vila Mariana, que é um bairro muito populoso em São Paulo. A Vila Mariana tem 9 km², quase 9. O campo de Jabalia tem só 1,4. E a densidade demográfica da Vila Mariana é de 15 mil habitantes por km². Veja o que Israel fez em Jabalia. Bom, ali nasceu, portanto, a primeira intifada, e dali surge, a partir daquele momento histórico, nasce o Hamas, se torna uma organização política implicada na resistência palestina. Até então, não. A resistência palestina acontece há muitos anos, muitas décadas. É de se perguntar por que antes não existia? Talvez seja. Não é meu papel neste momento. Eu tenho minha posição política a respeito, evidentemente, mas neste momento não é adequado. De toda sorte, a cena palestina muda um pouco mais a partir de Oslo, porque daí há a favor e contra Oslo. E o Hamas se coloca contra Oslo, mas não é esta apenas a força. Evidentemente que havia um equilíbrio de forma de agir de uma força contra a outra no embate político palestino. Enquanto o Arafat estava vivo, e enquanto pelo Hamas estavam vivos o Sheikh Yassin, que funda o movimento, bem como quem o substitui após ser assassinado, a Rantisi, esse equilíbrio e essa não ofensa entre as forças e a não agressão entre todas as forças, malgrado as suas diferentes percepções, existia. Israel sempre quis que a Palestina não fosse viável territorialmente, nem socialmente, nem politicamente. Em 2005, acontece uma eleição presidencial devido à morte do Arafat por assassinato com polônio. Em 2005 tem eleição presidencial e vence o Abbas, venceu o Al-Fatah por causa da força moral, política, histórica do Arafat, que indiscutivelmente esteve acima de todos os demais atores, né, da cena palestina. Em 2006 tem eleição legislativa.
Veja, por que há uma inflexão totalmente contrária à realidade anterior, à realidade com Arafat, etc.? Porque Oslo começa a fracassar em 2000, porque Israel faz fracassar Oslo. Oslo começa a ser destruída com o assassinato do Yitzhak Rabin, um pouquinho mais de 2 anos da assinatura de Oslo, que é de setembro de 93, o Yitzhak Rabin é assassinado em novembro de 95. Em 2000, de 2000 e diante para frente, porque em 2000 teria que começar a discutir o status final, os status finais, fronteiras definitivas, Jerusalém, refugiados e outras coisas mais. Começa a ser destruído Oslo com a chegada do Ariel Sharon. Ariel Sharon começa a colapsar isso tudo, e o Netanyahu também é ator nisso tudo. 2006 tem uma eleição legislativa palestina. Hamas e aliados fazem maioria, constituem um governo. O que teriam o direito de constituir, foram eleitos. O autoproclamado Ocidente, Estados Unidos à frente, não aceita este governo. Ou seja, os palestinos não podem eleger quem eles querem. E constituir um governo, seja ele qual for. O Likud pode. O Likud, que é descendente dos nazistas euro-judeus, que foram inventados pelo Jabotinsky, Zev Jabotinsky, aí pode. Os palestinos não, com seus defeitos, eventuais defeitos. Então, é constituído um governo de coalizão em 2007, entre Hamas e outras forças. E este governo é nomeado pelo Abbas, que é o presidente da Palestina. Misteriosamente, em 2007, acontece uma reviravolta em Gaza, e misteriosamente Gaza é bloqueado. Isso é mera coincidência? Não pode ser mera coincidência. Isso tem outros atores interferindo na cena palestina. De lá para cá, muitas coisas ruins aconteceram. Essa divisão territorial, a divisão política e a ausência de uma governabilidade para todos os palestinos. Nós clamamos por unidade nacional, um governo de salvação e de emergência que una todas as forças palestinas. As forças fundamentais seguem sendo Al-Fatah, que obviamente tem divisões internas, e o Hamas, que de tempos em tempos ganha ou perde preferência, dependendo do momento histórico. E tem as forças do seio da antiga ULP, ou da ULP ainda, mas forças que estão há mais tempo na cena, que seriam definidas como a esquerda palestina. O que é uma anemia intelectual e política dizer isso. Mas vamos lá. Que seriam algumas, como a Frente Popular, a Frente Democrática e outros mais. Estes mal somam 2% da preferência palestina. Basta ver nas eleições e basta ver, inclusive, nas pesquisas de opinião entre os palestinos. Posso até mandar uma recente para vocês darem uma olhada. O entendimento entre Al-Fatah e Hamas é fundamental. Se este entendimento ocorrer e os atores regionais permitirem, como Turquia, que manipulam a cena palestina, Catar, que manipula a cena palestina, Emirados Árabes Unidos, que manipula a cena palestina, e outros atores mais, seguramente haverá algum caminho possível, inclusive de combinar as resistências, porque é preciso saber combinar as resistências. Ou seja, é possível ter, sim, frente ao inimigo armado, o direito do povo que está sob domínio, dentro das regras internacionais, de agir, e, ao mesmo tempo, a busca de um caminho que é aquele que talvez seja o que mais Israel teme, dos palestinos não saírem de onde estão, continuarem investindo onde estão, continuarem plantando onde estão, continuarem visitando os seus familiares que estão fora porque eles estão lá, eventualmente casando lá, eventualmente investindo lá, eventualmente construindo uma casa para todo veraneio ir para lá. Isso é fundamental. E esse foi um processo que começou com Oslo. Eu termino dizendo para vocês assim, um palpite meu. Se Oslo tivesse triunfado, a Palestina seria uma potência, não uma potência para dominar o mundo, claro, porque a Palestina é muito pequena, mas os dados econômicos e humanos da Palestina seriam do mais alto DH do mundo, haveria paz, e eu não sei o que aconteceria com Israel se ela teimasse em continuar sionista. Aí eu não sei, mas a Palestina estaria muito bem, muito bem, muito bem. E a Palestina estar muito bem é o critério de solapar, colapsar
o projeto colonial israelense. Não Israel como pessoas, não Israel como uma sociedade que tentou se construir, mas o projeto sionista, colonial, supremacista, baseado no apartheid, etc., já teria caído. E é isso que a elite sionista nunca quis e continua não querendo. Então, Lídia, eu vou falar bem rapidinho. Só um dado que eu acho que tem que destacar, que a gente estava conversando até antes da começar a transmissão. Você me trouxe números atualizados de quantas pessoas morreram até agora na guerra. E aí, pelos números que você me passou, você fala em 12 mil pessoas mortas, sendo que já tem 4 mil crianças comprovadas, 1.270 desaparecidas, 2.500 mulheres que morreram e 500 desaparecidas, e juntando com os homens que morreram, já são 12 mil pessoas. Nas minhas considerações finais, bem rápidas, para mim só interessa uma coisa: não importa de que lado você esteja nessa história, as mortes têm que parar. Ponto. Pedro, se quiser encerrar. É isso, e tem um dado que seja fundamental, só a FEPAL falou dele até agora, mas eu sou viciado, eu conheço o Pedro há muito tempo, mas nunca falamos disso, mas eu sou viciado em números, eu adoro uma planilha de Excel. E eu verifiquei que em todo o período de limpeza étnica, de 47 a 51, que eliminou 88% da Palestina, de 78% do território, as mortes foram de 15 mil. É possível que nós fechemos a semana com 15 mil. E a palavra importante dos extremistas que integram, inclusive, este gabinete chefiado pelo Netanyahu, a bomba atômica é um detalhe, porque a bomba atômica ali, ela também prejudicaria todos que estão na região. Morreria de câncer palestinos, mas morreria também os israelenses, se fosse morrer só de câncer. É a palavra Nakba. Vários deles usaram a palavra Nakba. Nakba, Nakba. Pior que a Nakba de 48. Pior que a Nakba. Por que pior do que a Nakba de 48? Porque a Nakba de 48, malgrado toda a sua extensão, não eliminou toda a demografia palestina daqueles 78%. E é por isso que nós temos entre 21% e 23% nos dias de hoje de integrantes da sociedade israelense de origem palestina, originária não judaica. Então, a palavra Nakba pode explicar o que está em curso, não porque nós queremos dar a este momento histórico a continuidade do momento histórico anterior que deu origem à palavra Nakba. Não. Porque eles, do gabinete do Netanyahu, pronunciaram esta palavra incontáveis vezes para Gaza e antes mesmo deste momento de morticínio genocida. Então, isso eu acho fundamental nós compreendermos. Qual a tradução de Nakba? Catástrofe. Do árabe para o português, catástrofe é a tradução mais perfeita. Já havia sido nomeada a de 48, né? Já era Nakba. 700 mil famílias desalojadas na época. Isso, né? Exatamente. Lídia, a gente quer agradecer aqui o espaço, dizer que o Brasil de Fato Paraná está totalmente aberto a ser colocado aqui o contexto e os dados e os números aí da guerra que está acontecendo nesse momento contra o povo palestino. Agradecer aqui a tua agenda, né, toda a tua propaganda que você tem feito e os debates que você tem participado na sociedade. E deixar aberto aqui, se você quiser fazer uma consideração final, algum apontamento. Houve agora o dia 4, que foi uma solidariedade mundial também, a causa palestina. Deixa aberto aqui a você no... eu acho que é um bom encerramento. Esse é um dado fundamental. Além da virada de chave no combate à propaganda de guerra, houve essa das grandes massas estarem nas ruas de todo mundo. A manifestação de São Paulo foi a maior manifestação pró-palestina da história do Brasil. E isso está ajudando a compreender duas coisas. Primeiro, que os veículos de comunicação não estão mais enganando as pessoas. Os governos dos países onde os governos estão enganando também não estão sendo obedecidos. E, por fim, uma coisa muito, na minha opinião, muito importante. As massas na rua fazem diferença. As diretas as massas estavam na rua e eram invisibilizadas, porque a Globo sabia que elas fariam diferença. E elas impuseram à Globo que fossem mostradas e fizeram depois a diferença na inflexão política daquele momento histórico. E vai ser assim agora. Por isso é fundamental. Foram as massas na rua que derrotaram os Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Claro que os vietnamitas também acabaram com o apartheid, acabaram com as ditaduras e, enfim,
levar a humanidade para momentos melhores. E vai ser assim de novo, por isso a importância desses atos. Você vê como esse elemento decisivo, né, Walid, essa questão da mobilização, porque eu também vi numa entrevista sua ao Breno, você sugerindo, dada a catástrofe, dado o genocídio atual nesse exato momento, talvez suscitando uma intervenção externa, de uma força de paz. Sim. É um pouco esses dois fatores, eu só queria aproveitar que você está aqui com a gente, só esse apontamento para entender. Essa necessidade de proteger o povo palestino do genocídio, portanto, a necessidade de uma intervenção bélica coordenada pela comunidade internacional, portanto, não é um ataque necessariamente a Israel, mas sim uma intervenção bélica, eventualmente até mesmo para frear a máquina de guerra e colocá-la entre os palestinos e a máquina morticida. E o segundo elemento é o mundo romper com Israel, isolar Israel, como foi feito com a África do Sul. E o Brasil, no caso, inclusive, além de eventualmente ousar na ruptura ou no rebaixamento de relações, no mínimo suspender, nós queremos que revogue os acordos de cooperação com Israel. 3 fundamentais. O acordo de cooperação militar, ou seja, que o governo Lula não ratifique, aprovado agora recentemente no Congresso, que é absolutamente hostil, o de cooperação de segurança e tecnológica. Esses 3 acordos estão diretamente implicados na indústria bélica estadunidense, portanto, no genocídio palestino. E o outro, que precisa ser, no mínimo, congelado até ser revisado, é o acordo de cooperação econômica ou comercial Mercosul-Israel, porque neste está proibido que haja produtos dos colonatos, das terras confiscadas dos palestinos, nas quais há ocupação. E estão vindo produtos que estão sendo produzidos ali. As tâmaras, por exemplo, que são produzidas em terras roubadas dos palestinos no Vale do Jordão, são parte disso. Então, eu finalizaria por aqui, porque eu tenho que entrar no outro compromisso agora, estou atrasado. E eu agradeço muito vocês aí. Em nome do Brasil de Fato Paraná, a gente agradece a Fred, o Walid, a FEPAL, e seguimos aí, o tema é complexo, vamos com certeza te chamar para novos momentos aí. Muito obrigado, Walid. Se precisar complementar mais algo, quiser me mandar por escrito, eu posso responder em áudio também. Gente, obrigado. Tchau. Tchau, Fred. Tchau, Pedro. Até mais.